Shalom, shalom, a paz e a graça do nosso Criador Altíssimo, Soberano, Todo-Poderoso, Yahuwah, o Senhor dos Exércitos, esteja com cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos e irmãs, em nome da sua palavra viva, do nosso Redentor e Salvador, Yahushua HaMashiach. Aleluia, assim seja. Irmãos, vamos meditar na palavra de papai, vamos fortalecer a nossa fé, nos firmar na verdade, na rocha, para podermos lidar com toda e qualquer circunstância. Aleluia! Temos que nos revestir da armadura de Yahuwah. Aleluia! Irmãos, estamos aqui fazendo uma sequência do estudo da carta de Tiago, do apóstolo Tiago, nosso irmão, discípulo do Messias, Yahushua. E eu tenho feito a meditação de toda essa carta, porque ela molda o nosso caráter. São exortações duras, porém extremamente necessárias para termos esse entendimento que sem um caráter agradável ao Criador, nada que a gente venha fazer adiantará, porque nós iremos no dia do juízo responder por nossas obras, irmãos. Entende? Então o mais importante é cuidarmos da nossa alma. Entende? Nós temos que dar exemplo. Ok? E esse é o nosso treinamento. É o treinamento do exército de Yahuwah, do povo do Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso verdadeiro treinamento. Entende? Então a gente precisa lapidar, aperfeiçoar esse nosso caráter. Porque já que nós somos o sal da terra e a gente tempera, como um sal irá temperar, né? Trazendo para o sentido literal uma comida, se ele não obtiver o seu sabor natural, né? Da sua essência em si. Porque assim como o sal literal obtém as suas propriedades, né? O crente, ele também, para temperar, ou seja, para ele auxiliar, ele ajudar, ele precisa obter as suas propriedades, ok? Porque um sal sem sabor, ele é jogado fora. Vamos ler aqui, vamos meditar aqui em Mateus 5 rapidinho, para pegar essa questão. Diz aqui, ó, vós sois o sal da terra, Mateus 5, verso 13. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, irmãos, o crente que não está alicerçado na palavra do Criador, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, sabe? Esse que não tá, ele não tem sabor. Entende? E aí diz o que aqui? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Porque a palavra é a luz que ilumina nossos caminhos, ou seja, é o que nos dá direção, é o que nos guia,
é Yahushua, é a palavra viva de Yahweh, do Criador. Entende? Então a gente precisa, neste presente momento, diante de toda essa iniquidade, abominação que assola a humanidade nesta presente era, o crente ele precisa se firmar, entende? Na rocha, na palavra, para que ele verdadeiramente obtenha suas propriedades, para que assim ele de fato exerça o seu papel como servo do Criador. Porque a gente não está aqui de passagem, a gente não está aqui brincando. A gente tem uma missão, meus irmãos. Quando a gente nasce de novo, a gente compreende que o nosso reino não é daqui, não é deste mundo. Por isso que nos sentimos totalmente desconectados. E por isso mesmo que nós somos separados pelo Espírito Santo do Pai. Portanto, a gente precisa compreender o que isso quer dizer, sentir, né? Viver essa verdade para que a gente exerça o nosso papel aqui, que é pregar, levar o verdadeiro amor, a verdadeira vida, a salvação das nossas almas para os nossos irmãos que permanecem na escuridão, permanecem dormindo, sendo enganados por este sistema, sendo tentado pelo pecado, pelos prazeres da carne, né? E que estão aprisionados nesta matrix, sendo jogado por um lado e para o outro, sem encontrar um norte, sem encontrar a verdade. Se não tiver quem pregue, se não tiver quem demonstre, quem mostre o caminho, que dê um exemplo, essas pessoas, elas irão permanecer nesta escuridão. E a palavra diz que aquele que sabe e não faz, né, que obteve esse talento, obteve essa graça e não compartilhou, e não exerceu o seu papel de ajudar, de mostrar o que aconteceu consigo, ele irá responder por esses sangues inocentes. Olha a responsabilidade de um crente. Porque a palavra diz em Apocalipse que todo aquele que crê nesta palavra e se arrepende dos seus pecados, nasce de novo, essa pessoa ela é sacerdote. Você sabe o que significa sacerdote? Significa que você é responsável pela palavra do Pai. Entende? Porque hoje nós vivemos a nova aliança. O nosso sumo sacerdote é o Messias, é Yahushua, que é Espírito vivificante. E todo aquele que crê nele é sacerdote. Então todo crente verdadeiro, todo verdadeiro adorador, ele é responsável por essa palavra. Ele tem um dever, uma responsabilidade, sabe? Que para aqueles que estão maduros e firmados, nossa, é um prazer enorme, é uma alegria tamanha, é um privilégio, entende, irmãos? Poder falar
poder demonstrar, poder exercer esse papel tão privilegiado, né? Que é levar o amor de papai. Ai, nossa, o coração até se enche de tanta alegria. Então, irmãos, vamos lapidar? Vamos. Como é que eu posso dizer? Lapidar essa pedra bruta. Vamos. Você topa? Você está disposto realmente a ser um crente de verdade? Aquele crente que... Aquele filho que o pai olha assim, sente orgulho. Ó, meu filho dá um exemplo. Meu filho é demais. Meu filho é uma bênção. E aí? Vamos nessa? Bota o capacete. Porque só a verdade liberta. Então não adianta a gente ficar querendo ouvir o que a gente quer, né? Não, a gente tem que ouvir a verdade. E a verdade dói. A verdade bate. Entende? Mas é ela que cura. É ela que liberta. É ela que salva. E normalmente ela vai de contra às nossas concupiscências, aos nossos desejos, ok? Naturais deste mundo caído, deste corpo caído. Então a gente precisa nos alimentar dessa palavra, da verdade, para a gente mortificar esta carne, para a gente queimar essa carne, ok? E oferecer um sacrifício puro, imaculado, verdadeiro, sincero ao Criador, com um aroma agradável ao Pai. E a única maneira de a gente oferecer esse sacrifício, que a gente poder queimar essa carne, é com fogo consumidor, o fogo da palavra de Yahuwah, a saber, Yahushua Hamashia, o evangelho da graça do Criador dos céus e da terra, o evangelho, as boas novas, a promessa do nosso Pai. Oh glória, aleluia. Então a gente precisa ouvir, meditar com vívido interesse, para a gente alcançar então essa natureza gloriosa, pura, justa, genuína, sincera, inocente. Assim seja. Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Estarei compartilhando com vocês aqui o meu entendimento, com muita humildade e sinceridade. Tá bom, irmãos? Meditem na palavra de dia e de noite. Orem, busquem sabedoria, discernimento e entendimento da palavra em seu secreto, tá bom? E o Espírito do Criador, o Espírito Santo, ele vai te guiar em toda a verdade. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão as paixões que guerreiam dentro de vós. Aqui a gente já, derruba por terra toda essa narrativa religiosa em que coloca a culpa sempre no outro, ou nos demônios, no diabo, né? Tudo é culpa do diabo, tudo é a culpa do outro, é a culpa do sistema, né? E sempre tirando o seu da reta. E olha só, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós, ou seja, de suas concupiscências, dos seus desejos, dos seus interesses.
Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não consegues obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedes. E quando pedes, não recebeis, porquanto pedes com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Eita, muito forte isso aqui, meu irmão. Irmão, pra gente alcançar, vamos dizer assim, porque a palavra diz que a gente não sabe orar. Então, pra gente ter noção, né, de uma verdadeira oração, ou seja, de uma relação com o Criador sincera, assim, que a gente possa chegar perto daquilo que agrade, que a gente alcance assim, tipo, que o pai olhe, ó, meu filho tá falando direito, tá conseguindo. Sabe como é possível? Assim eu penso e acredito, é a gente renunciando, irmãos, à nossa natureza. É a gente, irmão, morrer, é a gente morrer para este mundo. É a gente, sabe, deixar de mão mesmo o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente acredita que tá certo e tal. É renunciar, é se esvaziar. A gente tem que esvaziar o vaso. Esvaziar pra gente receber do Pai. Entende? Então a gente tem que se esvaziar, desaprender. Que a gente nasceu neste mundo caído, ok? Dentro de um sistema corrompido, mentiroso. Então a gente precisa nos esvaziar, desaprender, para aprender com o Pai. Ó, sem fermento dos fariseus, sem interferência humana. Compreende? Pra gente, ó, conseguir ouvir a voz do Mashiach, da palavra do Pai. E assim aprender verdadeiramente com o único e bom pastor. O único guia. O único mestre. O nosso Salvador. Que deu a sua própria vida para nos salvar. Entende? Então só dessa maneira que a gente vai conseguir orar. Que quando a gente pedir, a gente vai estar pedindo, sabe? As coisas do agrado do Pai. Entende? E a gente vê aí, ó, que as pessoas, elas não alcançam isso porque elas não se esvaziam. Elas não renunciam os seus desejos, o seu jeito errado de lidar com as circunstâncias, entende? Ela não se permite verdadeiramente ser conduzida, guiada somente pelo Criador, pelo nosso Pai e pela sua palavra, que é o nosso Redentor, nosso Salvador, nosso guia e mestre. E a Ruxa. Entende, irmãos? Adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Yahuwah, o Criador? Ora, quem quer ser amigo do mundo, do sistema, torna-se inimigo de Yahuwah, do Criador. Entende? Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus?
Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura. O Criador, Yahuwah, ele se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Aleluia! Vamos lá? Vamos tocar na ferida? Vamos. Eu gosto. Porque quanto mais dor, mais a gente é lapidado, mais a gente cresce, mais a gente amadurece, mais a gente se torna verdadeiros adoradores, sacerdotes fiéis a Yahweh. A gente tem que tocar na ferida. Então olha só, a gente está passando por uma situação sistemática, a qual vai totalmente contrária à lei natural das coisas, à vida. E aí a gente vê pessoas dizendo que estão sendo obrigadas, que estão sendo forçadas, que não tem saída, né? Irmãos, quando uma pessoa fala isso, é como a palavra está dizendo aqui, ó. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Então, ou seja, quando a pessoa ela fala isso, é porque ela não quer o quê? Abrir mão dos seus desejos, das suas paixões, das suas concupiscências, da sua zona de conforto, dos seus méritos, que ela acha, né? Porque o sistema ensinou assim a ela. E aí, meus irmãos, sem perceber, ela está indo de contra a lei natural, a lei do Criador, da vida. Tiago, onde você quer chegar? A palavra diz aqui em Romanos, se não me falta a memória, Romanos 13, que fala que a gente deve obedecer, né, às ordens dos nossos governantes. Porém, a palavra diz em Atos que primeiro devemos obedecer à lei do Criador. Então, se os governantes estiverem indo de contra a lei do Criador, nós devemos obedecer ao Criador em primeiro lugar. Ou seja, você obtém uma saúde perfeita, ok? E, de repente, vem uma narrativa a qual está acontecendo uma epidemia. A pessoa sensata e prudente, ela vai examinar, ela vai procurar entender do que se trata. E para isso, ela não vai acreditar na primeira narrativa que vem para ela, né? Porque o coração do homem, como dizem Isaías e Jeremias, é traiçoeiro. E como diz aqui em Tiago, a língua, né? A língua, cadê? Ela é velho? Ninguém consegue dominar, né? É cheia de veneno mortal. Então a palavra já está te alertando aqui. Por isso que a gente tem que estar firmado. Tá vendo? A palavra nos ensina tudo. A gente, ela nos ensina a vigiar, a cuidarmos do templo do Pai, o qual está dizendo aqui que eu acabei de ler, né? Que o Espírito ele zela com ciúmes. Então assim,
Você não vai já de bate pronto acreditar. Então você começa a examinar. E aí você começa a obter muitas provas, fatos, que aquilo não condiz com a realidade. Vocês já ouviram o ditado que a mentira tem perna curta? Então, se você examinar essa narrativa midiática, sistemática, eles mesmos se contradizem o tempo inteiro. E aí, os incautos, preguiçosos, ignorantes, com medo, né? Covardes, falam que estão sendo forçados, obrigados. Entende? E eu estou falando, irmãos, daqueles que se dizem crente. Não estou falando do ímpio. Os nossos vídeos aqui é para os irmãos da fé e do caminho. Estou falando para quem está no mundo. Porque quem está no mundo está cego, está morto. Está morto, se não se arrepender dos pecados. Se não crer no Evangelho. Está morto. Esses aí, como a gente, só nascendo de novo. Tem que nascer de novo, tem que morrer. Então esses aí, eles vão ser levados pela maré. Como já estão sendo, né? A grande massa. Né? Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Então, o gado, a massa, a manada, o rebanho, está sendo enganada, está sendo, né, levada por cabresto, né, ao matadouro, sem salvação, sem lutar, por causa da ignorância. Agora sim, aquele que se diz crente e não faz o dever de casa, o básico, e aí quando o cerco aperta, ele busca se justificar e dar desculpas. Ah, não, é porque eu estou sendo forçado, porque eu estou sendo obrigado. Será mesmo? Ou será que essas pessoas elas não querem abrir mão da sua zona de conforto? Elas não querem abrir mão das suas paixões, das suas concupiscências, dos desejos da carne, dos prazeres deste mundo caído. Então, ou seja, ela não compreendeu, ela não nasceu de novo, ela não consegue discernir as coisas. Ou seja, no mais profundo do entendimento aqui, ela não crê verdadeiramente que existe um reino separado para os crentes. Ela não crê na vida eterna. Ela não crê na ressurreição. Entende? Essas pessoas estão se iludindo. E sabe o que é mais triste e revoltante? É que os mesmos, por sua covardia e cara de pau, ainda fazem questão de abrir a boca para propagar esses testemunhos fracassados. E aí eles influenciam muitos outros a agirem dessa forma, achando que o que está acontecendo é normal. Pois esses mesmos preferem seguir essa narrativa porque estão o quê? Defendendo suas próprias paixões também.
suas próprias concupiscências. É como diz em Timóteo 4:3, que porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, né, a sã doutrina, o evangelho puro, imaculado, limpo. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres, esses tipos de pessoas que dão desculpas e buscam se justificar diante de algo que não há justificativo. Então eles reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Olha só. Então a gente precisa tomarmos posição, porque estamos diante de uma guerra, e o soldado que não toma posição, que não está com a sua armadura, que não está empunhando sua espada, seu escudo, seu capacete, enfim, ele vai ser derrotado, levado pelos seus inimigos. E os seus inimigos muitas vezes estão disfarçados ou do seu lado. Então, vigiai e orai. A gente vai continuar no próximo vídeo.